A venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e lojas de conveniência segue em discussão. Inclusive, o deputado federal Sanderson quer acelerar essa votação do projeto no Congresso Nacional. O parlamentar está agora conosco para falar sobre esse assunto. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Deputado, inclusive, eu me lembro que quando, houve essa discussão sobre a necessidade de receitas, quando o Brasil apertou o cerco à venda de medicamentos sem receita, houve uma discussão também sobre vendas em supermercados, em lojas de conveniência. O que o projeto fala? Qual é o passo à frente que a discussão pode dar a partir de agora? Bem-vindo. Bom dia. O objetivo é muito mais do que poder dispensar, vender, comercializar medicamentos isentos de prescrição em supermercados. O objetivo nosso também é retirar o peso estatal sobre os ombros do contribuinte, no caso, do consumidor brasileiro, que hoje nós temos aí um peso do Estado muito forte sobre tudo aquilo que os cidadãos brasileiros devem e podem fazer. E nesse caso específico, nós temos um requerimento de urgência, um projeto de lei lá de 2019. Esse requerimento de urgência já tem as assinaturas para que o plenário da Câmara aprove, então, o regime de urgência para esse projeto e, com isso, a Câmara, o plenário da Câmara, possa, então, decidir se, aqui no Brasil, tanto quanto em outros países, e o destaque que nós damos como exemplo é o exemplo dos Estados Unidos, onde lá medicamentos isentos de prescrição, que aqui no Brasil já são vendidos fora do balcão, são vendidos naquelas gôndolas de farmácias, que esses medicamentos, por serem menos complexos, possam serem vendidos também na rede supermercadista do Brasil. Isso é uma medida que tem o apoio do governo Bolsonaro, tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, tem o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Ministério da Saúde não se opõe a essa medida. Agora, claro, vamos fazer uma discussão ampla, uma discussão geral, para que o consumidor lá na ponta seja o beneficiado, né? Eu acho que não é momento para setores A, B, C ou D, né, tentarem barrar o andamento desse projeto, porque o objetivo nosso é, primeiro, fazer com que o consumidor tenha o poder de decisão para adquirir. São medicamentos simples, como antiácido, digestivos, um colírio, por exemplo, coisas assim que não precisam de receituário médico e aí poderiam, tanto quanto em vários países do mundo, serem adquiridos na rede supermercadista. Agora, para isso, tem que ter uma autorização legislativa e, a partir dessa autorização legislativa, então, viria a regulamentação para que ninguém no Brasil sofra qualquer tipo de prejuízo no aspecto sanitário. Certo, deputado, então muitos países já trabalham dessa forma e dá certo. E aí eu pergunto para o senhor, são muitos os medicamentos sem prescrição, né? Os supermercados teriam alguma condição de não poder colocar taxas, valores abusivos sobre o preço desses medicamentos? E o projeto acompanha também algum tipo de orientação para que os pacientes não façam abuso de medicamentos, mesmo que sem prescrição? Claro, Adriana, nós temos a maior preocupação possível em fazer com que o consumidor, lá na ponta, tenha condições de decidir o que ele quer consumir, considerando que são medicamentos que não exigem prescrição médica, né? Agora, nós não podemos enxergar o consumidor brasileiro ou o cidadão brasileiro como alguém que não tem capacidade de escolher o que é melhor para si. Nós ainda temos um peso muito grande do Estado sobre os ombros do contribuinte, do consumidor no Brasil, em vários aspectos. E essa questão específica é uma questão que chama atenção, porque em vários países do mundo, na verdade, na maioria dos países do mundo, medicamentos, como eu citei, digestivos, antiácidos, enfim, medicamentos que não são propriamente medicamentos porque não exigem prescrição médica, e aqui no Brasil já são vendidos nas farmácias fora do balcão, ou seja, qualquer cidadão entra dentro dessa farmácia, pega um antiácido, por exemplo, vai ao caixa, paga e vai embora. Nós queremos, então, apenas facilitar
a vida do consumidor brasileiro, fazendo com que ele tenha esse acesso também na rede de supermercados, com que ele tenha o poder de decidir, né, se aquele medicamento, enfim, se aquela substância pode lhe ajudar naquele momento. E não custa lembrar, nós temos no Brasil 5.500 municípios. Destes, algo em torno de 1.000 municípios não tem uma única farmácia, mas tem um mercadinho, tem um supermercado que atende aquela comunidade. Então, o objetivo é atender o interesse público, atender o consumidor lá na ponta, além de que nós temos estudos que apontam para a diminuição dos preços desses medicamentos isentos de prescrição médica. Algo em torno de 25% a 30% dos preços podem baixar, tendo uma maior oferta de medicamentos, né? Medicamentos isentos de prescrição médica, repito, não são medicamentos complexos, nenhum deles exige ali autorização médica para a sua dispensação. Por isso, entendemos que é um projeto importante, vai estar pautado, deve deliberar sobre esse requerimento de urgência, que eu sou um dos coautores, e com isso vamos fazer a discussão dentro do plenário. Deputado Sanderson... Do mérito do projeto. Pois não, deputado Sanderson do PL, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Agora a pergunta é de Roberto Mota. Roberto. Deputado, bom dia. Eu achei muito interessante a sua colocação, a intenção do seu projeto. Me parece que a gente chegou já a um nível de maturidade na sociedade onde o cidadão não precisa mais dessa tutela exagerada do Estado, né? Que às vezes trata o cidadão como se fosse uma criança, como se ele não tivesse capacidade de tomar as decisões. É nessa direção que o senhor vê o Brasil caminhando? Nós temos que caminhar nesse sentido, mas as dificuldades ainda são grandes, né? Apesar do governo federal, né? Notadamente o Ministério da Economia, né? Que tem um secretário dedicado especificamente a essa matéria, a desburocratização e a retirar a mão do Estado sobre tudo aquilo que o cidadão, que o consumidor faz no seu dia a dia. Então, com esse olhar, nós temos uma grande chance de fazer com que, nesse ponto específico, MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica, nós tenhamos autorização legislativa e damos aí um passo importante para a diminuição desse controle, dessa fiscalização estatal sobre o dia a dia do cidadão. Se me permitir, eu quero até dar um exemplo aqui do peso do Estado sobre a vida das famílias brasileiras, sobre as nossas vidas. Há 15 dias, chegando no aeroporto de Porto Alegre, na minha cidade, no meu estado, tinha um compromisso e resolvi almoçar ali mesmo no aeroporto. Aí cheguei no balcão do restaurante, pedi, quero um prato feito, nós chamamos lá no sul de a la minuta. Arroz, bife, batatinha frita e ovo frito. E eu disse, eu quero um ovo frito mal passado. Aí a moça disse, não, nós não podemos vender ovo frito mal passado. Eu digo, não, por quê? Eu quero ovo frito mal passado. Não, a Anvisa não permite, a vigilância sanitária não permite que nós vendamos ovo frito mal passado. Vejam, o Estado dizendo o que eu devo comer. Isso é um absurdo total, não cabe mais em pleno século XXI, nunca coube, na verdade, termos um Estado, um país tão estatizado como é o Brasil ainda. Nós estamos há 3 anos aqui em Brasília já com o governo Bolsonaro, né? E queríamos fazer muito mais do incentivo à liberdade econômica e não conseguimos, né? E agora, com esse projeto dos MIPs, contamos com o apoio dos deputados federais para que essa ingerência do Estado sobre a vida de cada um dos brasileiros seja mitigada, seja diminuída, e com isso o Brasil pode aí se comparar a países desenvolvidos do mundo afora, e isso, aliás, contribuirá, inclusive, para a entrada do Brasil na OCDE, porque nós não temos nenhum fato concreto, nenhum exemplo concreto hoje a apresentar à OCDE para dizer que nós estamos buscando
diminuir o tamanho do Estado e o olhar e o controle do Estado sobre a economia brasileira, né? E esse projeto, que vai autorizar a venda de medicamentos isentos de prescrição médica na rede de supermercados, tanto quanto acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é um dos exemplos que nós vamos poder indicar à OCDE, dizendo, nós estamos, sim, no Brasil, buscando uma liberdade econômica maior, dando poderes, dando poder de decisão ao consumidor e tirando o poder de controle do Estado sobre os ombros do contribuinte e do consumidor. Deputado Sanderson, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan e bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado igualmente a vocês.